partir de agora na Jovem Pan News Joinville. Pan News Entrevista. Muito bom dia aos ouvintes da Jovem Pan News AM 1250. Hoje, dia 23 de setembro, estamos na Semana do Trânsito e o nosso convidado de hoje é o Sargento Rolf. O Sargento Rolf trabalhou vários anos no PROERD e também em Educação no Trânsito, né? O foco do Sargento Rolf, eu acho que o lema dele é prevenção, né, Sargento? É orientar as pessoas. A gente estava conversando aqui antes sobre várias coisas importantes que um segundo de bobeira, uma coragem que a gente tem, né? A gente está comentando que quando a gente é mais novo a gente tem mais coragem, ou às vezes a imprudência de um adulto, né, que às vezes não entra na cabeça, né? Vai a vida toda, e às vezes um segundo, ele até mostrou cena de um acidente, um segundo, uma bobeira, alguma coisa que a pessoa faz, envolve não só a vida do cidadão, né, Sargento, de várias pessoas, custos também pro público, traumas psicológicos para as pessoas envolvidas, até para pessoas que assistem, que acabam vendo isso, Sargento. Então eu queria que você, tem toda uma história, o Sargento Rolf que é palestrante também, então a gente tem muito assunto, daria para fazer um programa até meio-dia, mas eu queria que você falasse tudo, vamos conscientizar essas pessoas, né, Sargento, para melhorar essa situação do trânsito nacional, né? Exato, aí bom dia aos nossos ouvintes, né, é um prazer estar aí com vocês. E quando a gente vem falar de trânsito, a gente tem que ver que tem um contexto maior, né? Não é só uma infraestrutura de calçada, de estrada, de placa, de sinalização, é muito mais, né? Trânsito tem a ver com vidas. A gente está se deslocando o tempo todo. Você sobe o elevador, você pega uma escada, você vai a pé até ali na esquina, você está de bicicleta, moto, enfim. Fora os acidentes que acontecem que não são considerados de trânsito. Um avião que cai, é um acidente de trânsito? Caiu em cima de casas e tal. Tivemos aquele fato do helicóptero, né, que foi pego aí por bandidos, né, que caiu aqui na cidade. O piloto jogou o helicóptero num local onde não atingisse ninguém, mas é um acidente de trânsito, aí no caso foi um crime. O próprio Boixá, quando caiu na frente de um caminhão, né? Sim, e essa é a questão. O que é de fato um acidente de trânsito? Seria, de uma forma, a gente prever isso, modificar isso? Exato. Tem muitas vezes que é crime, né? Certas coisas que as pessoas fazem. O cara está lá falando no celular, bate, ou o cara toma demais e vai dirigir, isso é tipificado crime. Aí as pessoas dizem, foi um acidente. O que é um acidente de fato, né? Puxa, então o acidente ele se forma no descuido. E na questão de trânsito, o que falta é a sensibilização das pessoas em pensar, puxa, eu não estou sozinho no trânsito. Tem semelhantes, tem pessoas, tem famílias e tal. Não importa se eu não gosto do cara, se o cara é feio, se o cara é bonito, né? Mas ele tem o direito de ir e vir. Está na Constituição. E nessa briga de espaço nas grandes cidades, nesse estresse, na pressão do tempo, né, de querer ficar apurado é que as coisas acontecem, né? Então a pressa é inimiga da perfeição. Então, às vezes, a pessoa ela esquece que ela tem que ser camarada no trânsito. A pessoa fez uma coisa errada no trânsito. Beleza, seja camarada, dá um toque, né? Agora tem gente que quer ir pra briga, pra ignorância. Aí acontecem os crimes, as mortes, que nem aquele lá do Vila Nova, né? Morto à base com um capacete de moto, né? Um fato assim que não precisava acontecer. E o que mais estranho é que as pessoas não fizeram a contenção do fato. Ele foi acontecendo, as pessoas foram vendo. Então parece que essa violência no trânsito está banalizada. As pessoas veem, as pessoas são curiosas, mas elas não querem trabalhar isso em suas famílias. O Código Nacional de Trânsito, ele diz que isso tem que ser tratado como educação, desde a escola primária, né, num jardim de infância, até a universidade tem que ser falado sobre isso. Universidade por quê? Essa faixa etária, né, vamos dizer assim, ela se envolve bastante com acidentes. E aí uma coisa interessante, até nos meus estudos, uma coisa que me chama muita atenção, essa questão de experimentação, né? Eu vou dar uma acelerada aqui. Cara, eu vou te dizer um negócio. Meu pai tinha uma caravana e eu sempre ia na casa de uma namorada que eu tive há uns anos atrás, muitos anos atrás, né? E aí, opa, libera o carro. Aí eu vou chegar de carro, fazer aquele grau. Pô, cheguei de carro, não vou de bicicleta, né? E fui de carro. E à noite eu voltei aqui pela avenida, ali perto do Bolshoi, tem aqueles coqueiros, né? E ele tava sozinho, isso, na beira-rio. E vim pesando fundo, né? Fui passando aqueles coqueiros, aí eu me assustei e parei, eu fiz uma experimentação para ver a velocidade do carro. Mas e se alguém se atravessa na frente? E se eu perco o controle do carro? Aquele foi um dia que, apesar de eu ser jovem, eu me conscientizei e me sensibilizei. Eu falei, puxa, eu posso estragar o carro do meu pai. Ele tá confiando em mim. E eu pisei fundo e essa máquina vai fundo mesmo, faz um estrago. E os coqueiros passavam assim, aquele barulho do vento, né? Falei, puxa, esse é o problema. Nós temos que ensinar para as pessoas jovens que essa experimentação ela é perigosa. E no trânsito não cabe fazer.
Isso tem que ser explicado. Então, a ousadia são típicos de pessoas, né, com menos de 25 anos. Então, tem que ter essa prevenção, tem que ser nas escolas, tem que ser feito um trabalho de base e perseverar nisso. Tem que ter políticas públicas em cima disso. Claro, nós estamos falando aqui a semana do trânsito, né? Eu falei para muitas professoras, falei para muitas pessoas, beleza, mas não pode ir em tal dia, eu posso ir ali na escola conversar com vocês. Não, tem que ser na semana de trânsito. Beleza, mas só semana de trânsito não basta, porque trânsito é uma coisa constante no dia a dia, né? E não se pode esquecer, né? Eu acho que a pessoa que está no volante, a pessoa, não só no volante, você falou trânsito, né? Quem vai atravessar a rua fora da faixa, às vezes pode causar um acidente. Né? Quem não olha, a gente está costume de estar com o celular ali. Eu já vi gente atravessando a rua olhando no celular. Inclusive esses dias eu vi um vídeo na internet horrível, assim, de pessoas que estavam atravessando a rua olhando no celular e causaram acidentes, né? Então todo esse detalhe da atenção de cada um, né? Porque como você falou, tem mais pessoas, tem pedestre, tem pessoa com carro, com moto, bicicleta. A tecnologia, celular, né, os computadores de bordo que se tem hoje, né, fones especiais de ouvido e tantas outras coisas que vão ser criadas, né, que estão a bordo dos veículos. O cara andar de bicicleta, tá? E ficar falando no celular ou escutando música com dois fones, sem escutar, né? Ele não vai se preocupar com a segurança dele. Esse é o problema. Um ciclista ou um pedestre que usa fone ou está lá no celular, ele não percebe as coisas que acontecem em volta. Dizem várias pesquisas que quando o cara está com o celular, tá, 70% da atenção dele para o meio externo dele está perdido. Quer ver? O cara passa aqui perto do Miller, tá? Falando do celular e tal. Ele não se apercebe, o cara tá seguindo ele. Quando ele der bobeira, ele dá um empurrão e leva o celular. Ele não percebe, depois ele diz, o cara me empurrou, saiu, era assim, eu nem lembro a cor da camisa. Claro, porque ele perdeu 70%. Isso é o que comprova que a pessoa perde. Imagina isso no trânsito. Caminhoneiro, gente profissional que tá levando carga ou levando pessoas, fazendo uso de celular. Tem várias imagens na internet, né? Gente que transporta alguém num ônibus e viaja. Tem um vídeo do ônibus que o cara pega o celular e bate o ônibus. Exato. Quer dizer, isso não é cabível, né? Então a pessoa tem que achar alternativa. Quando você para alguém e pergunta, por que você está falando do celular? Não, eu sou comerciante, eu dependo disso, eu trabalho. Mas... Aí vem um outro item no trânsito que tem que ser falado, né? Corrupção. Se nós fazemos isso, tá? Nós somos corruptos nesse momento. Por exemplo, eu tô aqui falando para vocês. Daqui a pouco eu atendo o meu celular que eu tô dirigindo no carro. Nesse momento eu tô sendo corrupto porque a lei diz que eu não devo fazer isso. Então tem formas de resolver isso. Informar os clientes, se eu estiver transitando eu não vou atender. Fica a chamada lá, eu dou meu retorno, estaciono num local seguro. Não é estacionar em cima da calçada, que nem muita gente faz, né? E acha que tá, beleza, agora eu tô seguindo as regras, né? Mas tem formas de resolver isso. E outras pessoas, às vezes, o cara atende um telefonema numa BR-101 e é uma chamada dizendo, o senhor está devendo para a nossa empresa que tem que acertar o seu débito. O cara foi atender isso e bateu e morreu por causa disso. Tem cabimento isso? E aí as pessoas dizem, mas eu estou em emergência. Aí vem a mentira. E mesmo que esteja, né? O que adianta? A pressa é inimiga da perfeição. E aí o celular realmente é um problema muito grande, né? Ele não vai deixar de existir nas nossas vidas, mas nós temos que saber lidar com isso e ensinar para os nossos jovens, né? Essa atenção é muito importante. Outros fatos, assim, a Organização das Nações Unidas, ela fez em 2011 um programa que vai agora terminar em 2020, que é reduzir pela metade os óbitos em uma década. No Brasil e outros países, né? E o país eu acho que não conseguiu índice nenhum nisso aí, tá? Um ano foi 35 mil vítimas, tá? Mas há tantos anos atrás foi 45 mil vítimas, né, fatais. Fora aqueles que ficam com sequelas, que desenvolvem câncer e outros problemas, né, até psicológicos, que vão influenciar na família inteira. E os gastos? Cara, eu fui fazer um levantamento de gastos e vai pra cá e vai pra lá, é muita coisa. É incrível quanto se gasta por causa dessa questão de acidentes. O Observatório Nacional de Segurança Viária, ele diz assim que o gasto é estrondoso, tão forte, que ele chega por ano seria possível, com esses gastos, construir 22 mil hospitais. 22 mil hospitais, repito, e triplicar o número de escolas no país com um gasto só em acidentes de trânsito. Tá? Quem quiser ver isso de perto, vai lá no Observatório Nacional de Segurança Viária para ver esses dados. E tem que cair. A gente não pode ser passivo, dizer, acidentezinho de trânsito, só foi uma batidinha, atropelou meu cachorro.
Bom dia pro meu vizinho que me atropelou e matou meu cachorro lá, né? Então, a gente tem que verificar essas situações. As pessoas estão sendo corruptas e não querem fazer o certo. Tá? Outra coisa, estacionamento de vagas para idoso e para deficiente. A gente vai dentro do shopping, eu tenho certeza, eu também fico, tá? Às vezes chateado. Pô, caramba, as melhores vagas estão aqui na porta. Pô, precisava de 10 vagas para idoso. Mas, gente, um dia quando você for idoso, você vai querer dirigir carro ainda. Tem idoso que não pode mais. Eu acho que quando chega essa hora deve ser muito decepcionante para ele como ser humano, né? Puxa, a idade está me acabando, eu perco meus reflexos, vou ter que deixar de dirigir. As pessoas não respeitam mais. E a vaga de deficiente? Eu penso assim, ó, aquilo ali é uma vaga sagrada. Dá a volta, você acha. Você pagou seu combustível, vai pagar um pouco mais, tá. E qual é a tua responsabilidade quanto a isso? Não colocar ali. Ah, mas é rapidinho. É só ficar escondido dentro do shopping e filmar para você ver o que acontece. Eu mandei um filmezinho esses dias do pessoal colocando adesivo num carro, né? Que estava numa vaga de deficiente, o cara ficou chateado e tal. Isso se espalha por aí. O Arevan também estava me mostrando lá na Rússia. Eles também têm um programa assim de pessoas que vão na rua e colocam adesivo para ver se as pessoas se sensibilizam e elas vão para agressão e tal. Então o comportamento é o X da questão no trânsito, tá? Está faltando inteligência emocional, as pessoas perceberem como é que eu me comporto no trânsito. E aí vamos lembrar, todo mundo assistiu, tem aí na internet aquele antigo desenho do Pateta, que ele é o seu Walker, ele é um pedestre, maravilhoso exemplar, e ele entra no carro dele e vira um animal. Tá? Esse desenho tem, eu acho que 60 anos, mas ele fala da atualidade. Foi criado lá nos Estados Unidos, né, quando começou a dar o boom dos veículos, dos carros, né, e ele vale. É só ver ali na internet, vai lá ver aquele desenho do Pateta no trânsito. É isso que nós vemos em Joinville e tantas outras cidades. As pessoas se transformam, né? Às vezes é uma pessoa, gente boa, querida, e de repente está se envolvendo numa briga de trânsito aí, sendo agressiva de uma forma que ninguém reconhece. Isso. E a gente trata as pessoas no trânsito como inimigo, tá? Eu não vou dizer que eu, pessoalmente, né, sou 100% no trânsito. Eu sempre estou me cobrando, tenho meus filhos pequenos que me cobram, tenho a esposa que cobra. A questão ética, né? A questão de repente, também por ser um policial, e você tem que estar se patrulhando, você não pode fazer qualquer coisa, né? Tem um peso muito grande. Mas isso é para qualquer cidadão. Né? Faça o correto, seja colaborativo, seja camarada, né? Deixe o pessoal entrar quando precisa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Lá na frente da Florença, tem uma ruazinha ali, o pessoal faz uma guerra para entrar e acelera e tal. Às vezes vem alguém, dá um sinal de luz, segura todo o trânsito e diz, pode passar, 1, 2, 3 passos, ele vai. Entende? O de trás poderia fazer a mesma coisa. Não tem o direito de entrar. E se fosse você? Então a gente tem que fazer esse espelhamento, né? Agora, se fosse você ter que recolher alguém, ir lá, verificar lá no e-mail. Era pedestre, era ciclista, era moto, aí reconheceu o seu parente lá. Aí é outros 500, né? Enquanto não bate, a água não bate na sua bunda, como dizem, você não se preocupa com essa situação. Trânsito é uma coisa que tem que ser responsável, ela é uma questão de vida no dia a dia e as pessoas não estão levando a sério. Numa palestra da Monja Coen, eu estava assistindo, ela falou de um exercício bem legal de se praticar, sargento, que é de imaginar que as pessoas que estão com pressa no trânsito estão, tipo, ou querem um lugar, né? Estão querendo resolver alguma coisa. Ela falou, vou imaginar que ela está apurada para ir no banheiro, que ela tá... Ela falou assim, daí tá no trânsito, fala assim, tem um cara apurado por ir no banheiro, vou ajudar ele. Vou dar sinal, vou deixar ele entrar. O cara tá querendo entrar aqui na linha, deve estar querendo resolver alguma coisa, eu vou deixar. E é uma prática interessante, porque até tu se sente bem porque tu tá ajudando as pessoas, né? É um negócio. Uma vez, eu me lembro que eu estava na frente do aeroporto de Navegantes e um cara cortou a minha frente, mas não me viu. Eu freiei assim, ficou 2 centímetros do carro dele. Eu vi que tinha criança e tal. Daí ele saiu do carro assim, eu pensei, coitado, né, cara? Daí eu falei, cara, tá todo mundo bem aí, não sei o que. Ele falou, que bom que tu não me xingou, porque eu não vi o teu carro, né? Então tu vê, ele não foi um cara que fez de propósito, não era um bêbado, não era um cara abusado e me pediu 500 desculpas por ter cortado a minha frente, né? Então às vezes a gente ali imaginando que o outro é um inimigo porque ele tá no trânsito, mas nada, ele tá querendo o espaço dele, como você falou, tem o direito de ir e vir e tá querendo levar os filhos para algum lugar, não tava rápido, mas a gente às vezes se distrai, né? Às vezes a gente não vê, sei lá, um caminhão, por que às vezes fica bravo porque o cara não vê o nosso carro, que é um carro pequeno? Sim. A maior parte das pesquisas diz assim, 90% é falha humana, tá? O resto é rua esburacada, é má sinalização, é problema com o carro e tal. 90% é falta. Então, o problema é nosso no trânsito. Né? A gente vai colocar desculpa em um monte de coisa. Se você se atravessou na frente, as desculpas vão por aí.
Mas esse detalhe que tu falou, o que a gente tem que fazer por hábito? Se de repente você é uma pessoa explosiva, se você é uma pessoa estressada, né, pelo seu trabalho ou no trânsito, você está com pressa e tal, você tem que rever essa posição. Como é que você revê? Você chega a refletir isso numa hora, debaixo do chuveiro, em qualquer lugar, ou mesmo no trânsito, tá? E aí você começa a refazer seus passos. Como eu deveria agir? A pergunta na hora de um acidente não é discutir quem foi o culpado, mas sim quem podia ter evitado. E quem é que pode evitar? Todos nós. Um pedestre, tá? No celular, que tem que levantar a cabeça. Eu digo assim, tem muitas pessoas que andam que nem porco, sempre procurando alguma coisa no chão, para ver se encontra alguma coisa para comer. E elas esquecem de ser águia, que é ter a cabeça erguida ou tá voando e percebendo as coisas. Quem é que vai sobreviver nesse jogo? Geralmente é a águia. É que a águia vai ver os lances todos acontecendo. O porco vai estar grudado, achando alguma coisa no chão. E tem muitas pessoas que estão fazendo isso. Uma visão assim de funil e não olhar para o lado, a situação. Um pedestre, ele não olha direito, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Às vezes sai um carro da garagem e atropela a pessoa. Então não adianta mais falar para as crianças, olha para o lado direito, para a esquerda. Não, tem que fazer com que ele tenha a cabeça erguida para ver todo o panorama. Claro, ouvido para escutar, aí que está com fone, tal, é atropelado. Eu tive um jovem aí que eu conheci, ele foi atropelado aqui em Joinville por causa disso, estava de bicicleta no fone, né? O caminhão buzinou e tal, até ele perceber já era tarde, o caminhão não conseguiu frear antes e acabou matando o jovem, né? A família ficou com essa sequela psicológica, social, né? Era um jovem estudante de faculdade e tal, perdeu a vida de uma forma assim, muito ignorante, né? Muito, puxa. Então eu sempre digo para as pessoas, usa só um fonezinho. Simples detalhe, né? Às vezes você está dentro do carro, ar-condicionado, um sonzinho, aí bate o sono, você é um viajante, você é um negociante, né? Pega no sono e pronto, vai causar tragédia para os outros também. Então, toma um cafezinho. E a desculpa das empresas grandes que fazem transportes, né? É horário, você tem que estar lá. Mas por que não agem de forma preventiva? Se você estiver cansado, toma uma água gelada, toma um banho, depois você entra no caminhão, informa a gente, fica lá uns 15 minutos, descansa, está muito cansado, dorme. Mas o pessoal vai pro rebite, né? Vai para um almoço pesado, aí toma ainda uma cervejinha, né? E aí vai atrás da boleia do caminhão, essas coisas todas que a gente vê. Agora, o comportamento de você se espelhar no outro é você dizer assim, puxa, eu xingo e tal, mas e se eu começar a ser camarada? Vim no trânsito, o cara quer entrar, tá apressado, tá apertado, eu tô dando um espaço para ele entrar. Digo, aproveita bem. Né? E é tão bom quando a gente ajuda a gente, aí né? Você começa a se sentir bem, puxa, que legal, eu tô colaborando no trânsito. Mas às vezes você vai colaborar para pessoas que de repente não mereciam, que não são camaradas e que nem vão dar bola. Mas não importa, importa o que você faz. Você fez a sua parte. Sim, você evitou não tem um como acidente, saber, né? Você evitou uma situação de crise, porque você viu que o cara tá apertado, quer entrar. Eu vou dar um exemplo. Binário do Vila Nova. Rapaz, eu me meti com uma confusão lá, eu tava com meu filho atrás, e eu queria entrar pra direita, pro binário, precisava vir pro centro, e sobrou um espaço. Eu fiz o pisca e fui embicando o meu carro dentro. Aí tinha uma senhora lá, ela que me perdoe, né, mas eu na hora também xinguei ela, eu achei aquela atitude, né, minha atitude devia ser outra. A partir disso eu comecei a ter atitudes melhores. E ela acelerou e não deixou, e ficou olhando pra mim, tipo, aqui o espaço é meu, por que você não veio na fila? Eu dou espaço, às vezes, a partir disso eu tô segurando, eu vejo que o cara tá meio apressado, meio ansioso, eu dou um espaço, ele entra, às vezes põe a mão pra fora, beleza que tu me deu espaço. Porque às vezes a fila tá parada lá, o cara vem e não tem espaço. Nós temos o direito de ir e vir, temos que colaborar. Uhum. E a mulher ficou rindo, mandei ela lá, xinguei, sabe? E ela balançou a cabeça, eu vou, mas você não passa na minha frente. E depois meu filho falou, papai, você xingou, você falou isso e tal. Isso me cortou o coração. Daí a criança. É por isso que é importante até aquela prevenção com as crianças. Depois do intervalo a gente até vai falar disso, Rolf, que o Rolf fez um trabalho muito legal, inclusive com a Jovem Pan, de dar dicas de trânsito para criança, que eu acho que a criança puxa muito a orelha do pai. É que nem o Rolf deu um belo exemplo agora. Quando a criança puxa, porque é o pai que tem que orientar, né? Pai, tá amarelo, e o pai acelerou, né? Esses detalhes que o Rolf falava na palestra, assim, com certeza as crianças puxavam a orelha do pai. Vai para um rápido intervalo comercial e a gente já volta. Pan News Entrevista. Estamos de volta com o Pan News Entrevista aqui em AM 1250. Estamos falando com o Sargento Rolf. De volta aqui, Sargento. A gente está falando de várias coisas. Quando acontece, o Sargento está falando no intervalo, quando acontece um acidente de trânsito, tem que saber o que foi, né? Por que aquilo aconteceu, né? O que foi imprudência? Ele mostrou, como eu falei, uma cena, uma via boa, bem sinalizada, os carros andando certinho.
e um motociclista foi ultrapassar onde não devia, no momento que não devia, e não tem culpa nenhuma, né? Nesse momento a estrutura. Exato. A gente, como eu já tinha falado no primeiro bloco, é a questão do comportamento das pessoas, né? Elas têm que avaliar isso, elas têm que ser maduras, né? Ou pelo menos que o trabalho de organizações governamentais, que autoridades façam esse trabalho, né? O trabalho também de famílias, de pessoas que têm filhos, que têm sobrinhos, ensinar o correto no trânsito. Esses dias eu vi uma mãe ensinando, ali agora está vermelho, agora os carros, quando eles pararem, aí nós podemos atravessar. Pô, que legal ver isso. Mas não é sempre que a gente vê essa cena, né? Então, a gente tem que ver de outras culturas, outros países, exemplos bons, trazer para cá. Como o nosso país é muito grande, está crescendo a frota, tanto de moto, de carros, caminhões, enfim. Barcos, lancha, jet ski, isso também faz parte do trânsito. Quantas pessoas na época de verão morrem porque um jet ski bateu, né, deu traumatismo craniano? É trânsito? Porém, não é acidente, né? O cara estava fora da zona dele lá e acertou a pessoa. Não dá para considerar como um acidente, né? E a pergunta é que as pessoas fazem por que aconteceu o acidente? Por que acontece isso e aquilo? E eu digo assim, como? Né? Como a gente pode ter as soluções? É isso que a gente tem que achar. Como achar soluções? E são fáceis. A gente estava comentando aqui, né? O cara vai para uma festa, tem Uber, tem táxi, tem van, então não precisa se meter em acidente. Tá muito barato, né? Exato. Tá resolvido o problema. O cara vai beber demais, o cara é chegado na bebida, ele vai e volta seguro e não vai causar problema para os outros. Tá aí, como encontrar a solução? A pergunta é essa. Aí nós vamos ter um trânsito melhor e podemos mudar. Uma consciência. Rolf, você continua fazendo palestras, isso? Sim. Se uma empresa quiser contratar, é legal isso, acho que é muito importante, tanto empresa quanto instituições de ensino, né, ou escolas particulares, escolas públicas, chamar o soldado Rolf aí, que é bem legal a palestra, eu coloco a minha mão no fogo, o Rolf já faz isso há muitos anos, né? Eu estava comentando com ele que ele fala desde a criançada que ninguém consegue deixar parado, o Rolf segura eles assim, de uma habilidade, isso é legal, tanto criança quanto adulto, né, Rolf? Sim. Às vezes nunca é tarde para aprender, né? Não, até quando a gente vai numa empresa, as pessoas, trânsito e tal, mas quando a gente coloca num outro viés, num outro olhar, aí as pessoas saem de lá, puxa, e sensibilizadas, porque, todo mundo é consciente, todo mundo sabe quando faz certo e errado no trânsito, nós sabemos. Agora, se sensibilizar, puxa, é um outro ser humano, puxa, podia ter machucado aquela pessoa, de repente a família está esperando, podia ter machucado uma criança que eu não vi ali, enfim, causei um mal-estar, uma situação de crise. Eu posso evitar isso? Puxa, então eu tenho que amadurecer nesse sentido. Né? Então, esse viés, quando a gente leva para as empresas, puxa, o pessoal abre a baga do olho e começa a ter mudança de comportamento. Sabe por quê? Porque as pessoas dão retorno. Eles falam, um dia tu falou assim, meu filho bateu no meu ombro e ele falou, que o Rolf lá, ele falou assim, assado e tal. Não, resultado. Cobra, né? É solução? É solução. Quando você fazia nas escolas, a gente teve feedback de pais que mandavam aqui para nós, dizendo que o filho estava começando a cobrar. Ele falava, vocês foram na minha escola e meu filho está me cobrando agora, queria parabenizar vocês, não sei o quê, porque ele já me deu alguns puxões de orelha. Legal isso, né? E o pai vendo isso como uma coisa boa, porque quando o filho está consciente, né? Até tem um amigo que viu o filho dele tomando banho com o chuveiro desligado, ele falou, filho, acabou a água? Ele falou, não pai, eu estou passando sabonete para não gastar água, que eu aprendi na aula. Daí ele falou, cara, e ele não ensinou isso pro filho dele, o filho dele que ensinou isso para ele, né? Então essa parte... Qual o contato? Tem contato, e-mail? Vamos passar aí para as pessoas? Geralmente o meu contato é o 9147 5201 5201, põe um 9 na frente, né? Isso. 9147-5201, coloca mais um 9 lá na frente, Sargento Rolf. 5201. E aí as pessoas fazem contato via WhatsApp, a gente negocia, conversa lá e vê qual é a necessidade, né? Entra às vezes mais no que as pessoas pedem lá. E também tem essa problemática toda de não só comportamento, mas muitas vezes as pessoas estão não só embriagadas, mas fizeram uso de alguma substância tóxica, né? E aí vão para o trânsito, vão para o trabalho e vão causando problemas lá, né? O pessoal pede muito sobre essa questão. É que qualquer alteração a gente vê às vezes um remédio forte que a gente toma, sim, né? Sim. Ou está com muito sono, ou muito estressado, né? Porque a gente, a pessoa brigou com a esposa, brigou com o filho, está muito irritado, vai pegar o carro para ir em um lugar. Não faz isso, né? Não é o momento. Automedicação tira 22 mil vidas por ano no nosso país, né? Imagina esse reflexo dentro do trânsito, né? Triplica, então, o número de vítimas, né? Mas a solução é essa, é prevenção, é falar sobre esse assunto e fazer com que ele seja cultural dentro da vida das pessoas, que seja da nossa cultura, da nossa índole, né? Nós somos brasileiros com muito orgulho, mas nós temos uma pecha porque nós somos muito mal criados no trânsito, muito mal criados mesmo, tá?
Eu não estou acusando, botando o dedo aos outros. Eu me incluo nisso. É como a gente está falando, nós fazemos parte. Agora, você falou agora da briga com a... Se cada um fizer a sua parte, nós melhoramos bastante. A polícia da Austrália fez isso. Em 10 anos reduziu em 35% com campanhas educativas e repressão lá. E eles trabalham muito forte isso. E o pessoal pesquisar, é incrível o trabalho que eles fazem. Eles são uma polícia curta, não são muitos homens lá na Austrália. E eles dizem assim, ó, o que nós cuidamos no trânsito, estamos cuidando também da questão da criminalidade e outros comportamentos. Porque a pessoa, ela é corrupta, então ela comete corrupção em outros lugares também. Fura sinal vermelho, é capaz de tirar um dinheiro do caixa, de passar a perna no outro. E esse é um princípio. E eles estão certíssimos. Eu estou para fazer contato com eles, para pegar as pesquisas que eles já têm prontas, fundamentadas, né, adaptar para a nossa realidade e lançar um projeto, logo que der, aí, novo na cidade, sobre a questão de educação no trânsito, que tem que cada vez fortalecer. Os programas que já tem que ser fortalecidos, porque só vem a somar. A sociedade ganha com isso e as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos universitários amadurecem para ser um cidadão melhor, né, na nossa cidade e no nosso país. Legal. Rolf, chegamos ao final do nosso programa. Se por acaso rolar, a gente está torcendo aí, der certo esse projeto, chama a gente e vem aqui falar desse projeto. Se der tudo certo, quando tiver alguma coisa nova, que a gente está sempre à disposição, como você falou, não só na Semana do Trânsito, tem o ano inteiro para a gente falar sobre essa conscientização. Trânsito é vida, isso aí. Legal. Obrigado. A gente conversou aqui com o Sargento Rolf, na Semana do Trânsito, falando sobre dicas de trânsito. E depois do intervalo tem o painel Pan News. Fernando Gonçalves já está por aqui. Depois do intervalo, então, mais uma edição do painel. A Jovem Pan News Joinville apresentou Pan News Entrevista. De volta amanhã.